Boa noite. 21 dias pensando, refletindo sobre as 21 qualidades indispensáveis para o líder. Você que é empreendedor, você que é líder em algum setor da sua vida, nos seus negócios, esse é para você. Segurança. A competência nunca elimina a insegurança. Repito, a competência nunca elimina a insegurança. John Maxwell disse: você não pode liderar pessoas se precisar delas. E Andrew Carnegie disse: um homem nunca será um grande líder se desejar fazer tudo sozinho ou receber todo o crédito. As pessoas, os nossos liderados, são importantes. Para os empreendedores, aqueles que cooperam, aqueles que colaboram com a sua empresa, são importantes. Então, a competência nunca elimina a insegurança. Uma constituição de ferro e segurança condizente. E quando falamos em segurança, em constituição de ferro, nós lembramos dos britânicos. E quando falamos dos britânicos, haveremos de lembrar, pelo menos os da minha geração e um pouco mais adiante e para trás, hão de lembrar de Margaret Thatcher. Vou contar apenas um episódio da biografia dela, que é a seguinte. Durante o governo de Ronald Reagan, os líderes de 7 nações industrializadas reuniram-se na Casa Branca para discutir política econômica. Reagan contou que durante a reunião deparou-se com o primeiro-ministro canadense Pierre Trudeau, repreendendo duramente a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, dizendo que ela estava totalmente errada e que sua política não iria funcionar. Ela permaneceu ali, parada diante dele, de cabeça erguida, ouvindo-o até que concluísse, e então ela se afastou. Após a conclusão dele, só então ela se afastou. Imediatamente após o confronto, o presidente Reagan alcançou-a e disse: Maggie, ele jamais deveria ter falado com você daquela maneira. Ele estava errado, totalmente errado. Por que você deixou que ele continuasse? Margaret Thatcher olhou para Reagan e disse: uma mulher tem de saber quando o homem está sendo simplesmente infantil. Uma mulher tem que saber quando o homem está sendo simplesmente infantil. Vou saltar um trecho e mais adiante, então, tem. Em 1959, Thatcher entrou para a política, outra profissão predominantemente masculina, ao ser eleita membro do parlamento, analítica, articulada e calma sob ataque, era frequentemente solicitada por seu partido para enfrentar os oponentes em debates. Sua habilidade e convicção podem ter sido moldadas por uma atitude que aprendeu com seu pai, que ele dizia: não siga a multidão, decida por si mesmo. E eu fiquei então pensando, quantas mulheres estão hoje procurando se igualar à posição dos homens? E eu vi hoje, não me lembro de quem foi, mas eu vi um post falando sobre isso, de que essa pessoa, como homem, ficava analisando por que as mulheres querem ter a mesma posição ou posicionamento que homens, quando homens estão em posições de confronto com realidades, por exemplo, expostos mais a perigos, enquanto que eles fazem isso justamente para proteger mais a posição da mulher. E no mundo em que nós vivemos hoje, não estou defendendo filosofia de A ou B, eu estou apenas colocando que eu, como mulher, posso ter o meu posicionamento de forma espetacular, lembrando que o instinto feminino foi criado para quê? Para essas pequenas percepções, como Margaret Thatcher disse, é preciso que uma mulher, é bom que ela veja quando o homem está agindo infantilmente. E nós vemos isso ao nosso redor. E aquela que governa bem a sua casa, a Bíblia diz, aquele que governa bem a sua casa. E agora eu trago para a posição da mulher. Aquela que governa bem a sua casa, que edifica, como diz lá em Provérbios, a mulher sabe edifica a sua casa.
essa mulher está preparada para assumir qualquer posição, seja ela no topo ou não. Eu digo no topo no sentido de ser empresarial ou não, mas a mulher deve estar preparada para edificar onde quer que ela esteja e não querer assumir postos ou posturas ou posições como se fosse um homem. E Deus criou homem e mulher justamente para isso, para que cada um pudesse agir diante daquilo que lhe foi dado e pudesse desenvolver, sim, novas habilidades. E nós estamos aqui nesse mundo para isso, para desenvolver novas habilidades, a ponto de nos colocarmos bem no mercado, seja ele qual for, e como líderes. A fundamentação, Margaret Thatcher defendia convicção na liderança. Então, não importa se homem ou mulher, você pode ter convicção e liderar a partir da sua convicção de forma mão de ferro, digamos assim. E como resultado, a Dama de Ferro, como era chamada, foi eleita primeira-ministra por 3 vezes consecutivas e ela foi o único líder britânico da era moderna a segui-lo. 3 vezes como ministra. E a única líder, o único líder que foi da era moderna a consegui-lo. Qual o seu preparo? E eu falo especialmente do preparo emocional. Qual o seu preparo? Onde você está? Onde você quer chegar? Você já tem sucesso como empreendedor, como líder? Onde você quer chegar? E essa deve ser a mentalidade. Como líder, como você tem se posicionado e diante do seu posicionamento, onde você crê que pode chegar. Vem então a fundamentação para a segurança e competência na liderança. Primeiro, Margaret Thatcher deixou implícito a seguinte afirmação: líderes inseguros são perigosos, e para si mesmos, para seus seguidores e para a organização que lideram. Porque uma posição de liderança acentua as falhas das pessoas. Qualquer bagagem negativa de sua vida fica mais difícil de carregar quando você está tentando liderar outras pessoas. Então, vem os traços comuns dos líderes inseguros. E observe se você possui alguma delas. Primeiro, não passam segurança para as pessoas. Se você é inseguro, você não passa segurança. Um velho ditado diz: ninguém dá aquilo que não tem. Esse ditado é muito usado no sentido do amor, do afeto, do carinho, mas ele também pode ser aplicado em outros sentidos, em outras áreas. E aqui na questão da liderança, com a segurança, se você não é competente, ou como ele disse nisso, né? Competência não supera insegurança. Segurança é algo que precisa ser natural, ser desenvolvido se você não possui, para que você possa liderar com efetividade. Então, assim como pessoas sem habilidade não podem compartilhar habilidades com os outros, pessoas inseguras não podem fazer os outros se sentirem seguros. Para que uma pessoa se torne um líder eficiente do tipo que as pessoas desejam seguir, é preciso que ela faça seus seguidores se sentirem bem consigo mesmos. Olá, Mari. Primeiro, então, líderes inseguros não passam segurança para as pessoas. Segundo, tomam mais do que dão. Pessoas inseguras estão em uma busca contínua de afirmação, reconhecimento e amor. E por isso, o foco delas é encontrar segurança, não instilar segurança nos outros. São basicamente receptores e não doadores. E receptores não são bons líderes. E é bíblico dar para que possa também receber. É uma via de mão dupla, mas primeiro é dar, primeiro é ensinar. E durante muito tempo foi ensinado ou foi propagado que líderes não deveriam ensinar, mas guardar para si o domínio que eles tinham das habilidades. Enquanto que hoje passa-se justamente o contrário. Nós vemos pessoas crescerem quando elas ensinam. E por que isso? É porque quando nós ensinamos algo, nós nos tornamos melhores conhecedores. Então, nós dominamos mais. Nós fazemos liderados crescerem e por isso que muitas pessoas têm medo de que o discípulo supere o mestre. Isso é
fantasia absurda de pessoas inseguras. E se você é um líder, desenvolva segurança para que você possa ensinar mais, fazer mais discípulos, e é assim que você deixa o seu legado, você transfere um legado. Então, primeiro, líderes inseguros não passam segurança para as pessoas. Segundo, tomam mais do que dão. Terceiro, limitam continuamente seus melhores seguidores. Eu que diga. Eu trabalhei por um tempo vendendo livros, e as ações da pessoa que mantinha a empresa eram de uma pessoa insegura. E ela limitava constantemente as ações daqueles que queriam tomar um passo à frente. A ponto de que eu retirei então meu carro de campo e passei a gerir por mim mesma a minha empresa. Então, líderes inseguros limitam continuamente seus melhores seguidores. Veja bem, mostre-me um líder inseguro e eu lhe mostrarei alguém que não pode comemorar verdadeiramente a vitória de seus seguidores. Se você é assim, você é um líder inseguro. E para se tornar seguro, você precisa lembrar que você não pode impedir o crescimento dos seus seguidores. Muito pelo contrário, deve incentivar. Porque ele crescendo, você cresce também. Ele pode até mesmo impedir que seus seguidores tenham vitórias. Ou tenta receber os créditos pelo bom trabalho da equipe. Como menciono em as 21 irrefutáveis leis da liderança, disse John Maxwell, só líderes seguros delegam poder aos outros. Essa é a lei da delegação do poder. Um líder inseguro, porém, retém o poder. De fato, quanto mais competentes forem seus seguidores, mais ameaçado ele se sente e mais se empenhará em limitar o sucesso e o reconhecimento deles. Como é que é feita a escravatura moderna? E há muitas pessoas inseguras seguindo pessoas inseguras e que limitam ainda mais o seu poder de ação. Então, tente se livrar desse tipo de pessoa, desses tipos de líderes, para que você possa crescer. E se você quer crescer, desenvolva as suas habilidades. Busque conhecimento. Há um post que eu coloquei aqui antes desse que fala justamente sobre isso, da maneira que você tem para crescer como um líder. E é buscando também uma outra pessoa que seja capaz de orientá-lo, direcionando a sua rota de crescimento. Então, os líderes seguros não passam segurança para as pessoas, tomam mais do que dão, limitam continuamente seus melhores seguidores e limitam continuamente a organização. Quando os liderados são prejudicados insidiosamente e não recebem reconhecimento, perdem o ânimo e finalmente deixam de usar seu potencial no desempenho das funções. Quando isso ocorre, toda a organização sofre. Por outro lado, os líderes seguros são capazes de acreditar nas pessoas, porque creem em si mesmos. Se eu creio em mim mesma, os meus liderados tendem a crescer e terem portas abertas, porque eu vou incentivar para que eles cresçam. Líderes seguros não são arrogantes, conhecem seus pontos fracos e fortes e respeitam a si próprios. Não se sentem ameaçados pelo sucesso de seus liderados. Fazem o possível para reunir as melhores pessoas e aperfeiçoá-las, de modo que possam trabalhar no nível mais elevado. Quando a equipe de um líder seguro tem sucesso, ele se alegra com isso. Ele vê o sucesso da equipe como o maior elogio que ele pode receber por sua capacidade como líder. A que isso nos leva a refletir? Deixa eu mudar aqui antes que a energia caia, a bateria caia. Qual é a reflexão desses pontos? Primeiro, em que medida você entende e respeita a si mesmo? Você conhece seus pontos fortes e se sente satisfeito com eles? Você reconheceu seus pontos fracos e aceitou aqueles que não pode mudar? Quando uma pessoa tem consciência de que possui determinado tipo de personalidade e dons únicos, é capaz de apreciar melhor os pontos fortes e o sucesso de outras pessoas. Olá, Elma. E aí vem, até onde você se sente seguro como líder? Quando sua equipe tem sucesso, você atribui o crédito aos membros que a compõem? Se a resposta for negativa, talvez você esteja lidando
com insegurança. E se a resposta for negativa, talvez você esteja lidando com insegurança. Se a resposta for outra, então você pode estar no caminho certo e lembrar que não está limitando a si mesmo. Como você pode se tornar um líder seguro? Primeiro, autoconhecimento. Um dos pontos que eu trabalho bastante e que amo, o autoconhecimento. Conheça a si mesmo. Se a autoconsciência não é um atributo natural em você, dedique algum tempo para se conhecer. Faça um teste de personalidade, como os elaborados por Myers-Briggs ou Florence Littauer. Peça a várias pessoas que o conheçam bem para relacionar seus 3 maiores talentos e seus 3 maiores defeitos. E não tome uma atitude defensiva ao ouvir as respostas. Isso pode lhe ajudar muito. E reflita sobre esses pontos, mesmo que não concorde. Segundo, distribua créditos. Talvez você não acredite que possa ser sucesso se os outros receberem elogios pelo trabalho que a sua equipe está desenvolvendo. Tente, se você ajudar cada um a reconhecer a contribuição deles, ajudará suas carreiras, levantará o moral da equipe e melhorará a organização. E isso mostrará você como um líder eficiente. Terceiro ponto, peça ajuda. Eu sempre escrevo nos posts, peça ajuda, peça ajuda. É que, pedindo ajuda, você conseguirá chegar à raiz do problema com o acompanhamento de um bom terapeuta ou de um bom mentor. E não só para seu próprio benefício, como também para o bem de toda a sua equipe. Se você não consegue superar sozinho os seus sentimentos de insegurança, precisa de ajuda profissional. E o primeiro passo para ser um líder seguro é buscar ajuda. É buscar ajuda. Então, o romancista francês, concluindo, Honoré de Balzac, era um profundo observador da natureza humana. Ele procurou captar um quadro completo da civilização moderna em sua grande obra, A Comédia Humana. Certamente já ouviu, né, se estudou educação artística ou artes em algum momento da vida. Certa vez observou: não há empecilho maior ao bom relacionamento com os outros do que estar mal consigo mesmo. Não deixe que a insegurança o impeça de alcançar seu potencial. E aí vem a pergunta para vocês que estão aqui agora acompanhando ao vivo. Você é uma pessoa que se sente segura ou insegura? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Você conhece esses pontos? E você está pronto a trabalhar isto para que se torne um líder seguro? Um líder que faça o seu time crescer, que faça a sua igreja crescer, que faça a sua empresa crescer e não limitar o campo de ação ou as ações de alguém? Eu me lembro que quando eu trabalhei numa escola, como eu trabalhava à frente do grupo, preparava o grupo e tal, então eu tinha que reger, tinha que orientar, né? Mas um dos meus líderes se sentia tão inseguro que começou a me perseguir, a ponto de eu chegar em casa, sair da escola, chegar em casa e ela está atrás de mim como se fosse uma sombra, com uma carta de advertência que até hoje eu não sei porquê. Porque eu aparecia? É muito interessante isso. Então, um líder inseguro coloca em perigo não apenas a si mesmo, mas também a todo um grupo de liderados. O medo não pode vencer. E se você é um líder motivado pelo medo, pela insegurança, dê um passo atrás. Ou melhor, dê um passo à frente para pedir ajuda. Porque a ajuda vai levantar você em vários pontos e vai fazer você crescer. Esse foi, então, o 17º. Estamos quase chegando ao fim. Preciso já pensar em alguma coisa. O 17º, a 17ª indispensável qualidade de um líder, que foi, então, a competência. Segurança. Seja seguro de si mesmo e seja seguro daquilo que você faz. Ontem nós pensamos sobre a responsabilidade, já vimos sobre caráter, competência, comprometimento e tantas outras qualidades que um líder precisa desenvolver para se tornar um bom líder. Já viu os outros pontos? Procura os pontos que tem um círculo e veja os títulos, veja aquele que você mais está precisando trabalhar.
veja o vídeo, é sempre um vídeo anterior, e tente fazer com que você se torne um líder seguro de si, um líder em que busque o autoconhecimento cada vez mais, para que possa, então, gerir bem onde você está. Se você é líder, lembre, você trabalha com pessoas, você faz gestão de pessoas, você faz gestão de alguma coisa e precisa fazer gestão da própria vida, gestão dos sentimentos, gestão das finanças, gestão de tudo, para que possa, então, se destacar e ser um líder seguro de si. Autoconhecimento, autoestima e assertividade na comunicação. 3 pontos que eu gosto muito de trabalhar e têm sido fundamentais na vida de um líder. São fundamentais na vida de um líder. Precisa de desenvolver um desses? Estou aberta e você pode, então, procurar ajuda. E eu estou aqui justamente para fornecer esse tipo de ajuda. Uma boa noite e até amanhã, quando nós estaremos falando sobre mais uma dessas qualidades que são indispensáveis na vida do líder. Tchau!